Aleluia. Santo é teu nome, Senhor, e grandioso é tu, papai. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Grande Deus, abençoa, Pai, grandemente pelo teu poder, Pai. Prepara o nosso coração para que nós possamos ouvir a tua palavra, Jesus. Abençoa grandemente, Deus. Não aquele que nós queremos ouvir, mas que o Senhor queira falar conosco nesta noite, pelo teu poder, meu Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Abençoa grandiosamente pelo teu poder, Pai. Abençoa, assim, em nome do Pai, do Filho. Abençoa, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez a comunhão, a confiança da igreja, a confiança do pastor em estar nos cedendo espaço no culto para podermos mencionarmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E eu convido você a fazermos uma oração, amém? Faz o seguinte, primeiro pega a sua Bíblia, abra ela no livro de 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, nós vamos ler um versículo no capítulo 4 e um versículo no capítulo 11. E se você conseguir deixar marcado o livro de Filipenses, nós vamos ler também um versículo no capítulo 3, amém? Repetindo, primeira epístola aos Coríntios, Novo Testamento. Já pode abrir um pouquinho para frente da metade da Bíblia e folheando, você vai achar ali os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai entrar ali em Atos dos Apóstolos, então vai começar as epístolas. E aí você vai encontrar ali, depois da epístola aos Romanos, você vai encontrar primeira aos Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 11. Normalmente o crente tem um marcador na Bíblia, você pode deixar ali. E depois nós vamos ler um versículo também no livro de Filipenses, que está um pouquinho mais à frente. Se você continuar folheando a sua Bíblia, você vai ver a segunda epístola aos Coríntios, você vai ver também as epístolas a Gálatas e aos Efésios também. Tessalonicenses, as duas epístolas, antes das dos Tessalonicenses, né? Tem ali o Filipenses. Então entre Efésios e 1 aos Tessalonicenses nós temos Filipenses, amém? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor um momento, Senhor Deus, de comunhão e de total concentração, Senhor Deus, mediante a Tua misericórdia, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus e pelo Teu Espírito Santo que conosco está, Senhor. Permita-nos, Senhor Deus, ter um entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu poder e misericórdia. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos ajude. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento e faça com que nós possamos, Senhor Deus, aprender mais da Tua palavra e venhamos, Senhor Deus, a fortalecer essa palavra em nosso coração, firmando, guardando no nosso coração, para que possamos aplicar ao longo dos dias com a sabedoria que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, a sabedoria que vem do alto e que o Senhor tem nos dado de graça, Senhor Deus, porque sozinhos não conseguiríamos, Senhor Deus, nada disso, Pai, mas Tu pode e Tu tem feito, Senhor Deus, maravilhas em nossas vidas ao longo dos dias e tem nos permitido, Senhor Deus, participar do Teu Evangelho, do evangelismo e da disseminação da Tua palavra nessa terra, Senhor Deus. Nos abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo, querido Deus. Aleluia. Bom, vamos ler então no 1 Coríntios 4, 16. 1 aos Coríntios 4, 16. Eu fiz as anotações aqui na Nova Almeida Atualizada, na NAA, mas não tem problema você acompanhar na versão que você estiver, amém? Diz assim, na NAA diz: portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Aqui no telão nós temos a versão corrigida e fiel que diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Um pouco à frente, no capítulo 11,
O ventilador virou a minha página aqui justamente no capítulo 11, no verso 1. Primeira epístola aos Coríntios ainda, algumas páginas para frente, no capítulo 11, no verso 1 diz: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de... Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, na ACF que está no telão. E em Filipenses, capítulo 3, verso 17, nós temos um outro versículo que faremos menção aqui também. Glória a Deus, que diz assim, na NAA, que eu anotei, diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Na ACF que está no telão ali, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Talvez você tenha percebido o porquê, como texto base da pregação, eu trouxe 3 versículos, né? E eu te pergunto, o que esses versículos têm em comum, que nós acabamos de ler? Eles têm alguma coisa muito parecida entre eles, não tem? E o que eles falam? O que eles têm em comum, que é parecido? Todas elas são versículos de cartas que Paulo escreveu. Em todas essas 3 menções, Paulo orienta aos cristãos que estavam recebendo aquela carta, que eram filhos na fé de igrejas fundadas ali por Paulo, eram filhos na fé de Paulo, que fossem imitadores dele próprio, assim como ele é imitador de Cristo. Ou então, diretamente, em outros versículos nós vamos encontrar que, não nesses três, Paulo realmente diz: sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Procurem bons exemplos. E em outros versículos nós vamos ver Paulo orientando para que os irmãos sejam imitadores de Deus ou imitadores de Cristo. Por que eu trouxe essa palavra e eu me surpreendi? Eu, sinceramente, não sabia que essa orientação era repetida tantas vezes por Paulo nas Escrituras. Não são só essas 3, inclusive. Existem outras menções que Paulo faz para que nós tenhamos bons exemplos e que nós sejamos imitadores de pessoas que seguem a Cristo ou do próprio Cristo. Nós pegamos 2 passagens na primeira carta aos Coríntios e pegamos também uma passagem em que Paulo escreve para Filipe, para os irmãos filipenses. Eu busquei essas passagens por algo interessante que aconteceu e me fez refletir. Talvez você seja de um tempo, você tenha passado essa experiência na igreja, que eu não tenho visto, graças a Deus que eu não tenho visto isso mais recentemente, mas eu lembro que os irmãos tinham um ciúme das pregações que eles faziam, ou tinham um ciúme dos louvores que eles cantavam na igreja. Alguém já passou por isso? Você saía uma canção nova, você vinha, tinha uma oportunidade, cantava aquela canção, e aí se outro irmão cantava, você ficava bravo, falava: puxa, eu cantei aquela canção, é como se aquela canção fosse sua. E a mesma coisa com pregadores que talvez criavam frases ou esboçavam as suas pregações e tinham ciúmes daquela criação deles. E eu confesso que eu presenciei muito disso. Eu tinha esse pensamento, esse sentimento de posse, de autoridade sobre aquilo que, se você for pensar bem, não é seu. Então, talvez você já tenha passado por essa situação. E como eu repito, eu não vejo mais isso, mas eu me lembrei de tempos passados e eu percebi como que isso é um sinal ruim dentro da igreja. Porque eu tenho percebido, quanto mais eu estudo a palavra de Deus e quanto mais eu ouço pregadores que pregam a palavra de Deus pura, imaculada, mais eu me inspiro.
E eu tenho vontade de citar esses pregadores, de até mesmo imitar esses pregadores, não no sentido de que sejam pessoas saindo de fábrica e todos iguais falando as mesmas palavras, até com a mesma vírgula, não, é você ser alimentado por alguém. Sabe quando você come, você é convidado para convidar na casa de alguém, para almoçar ou jantar na casa de alguém, e você come ali uma receita que você não conhecia, e você fala, que delícia isso, você pode me passar essa receita? Porque eu quero fazer na minha casa. É dessa forma, aquilo que é bom e que é proveitoso para você, você quer passar para frente, você quer mostrar para os outros, e a palavra de Deus, ela deve ser dessa forma. Quantas vezes eu me inspirei em pregações, várias vezes eu cito aqui coisas que eu vejo na internet, pessoas que eu sigo aqui, que me inspiram a pregar, a falar da palavra de Deus. Já teve peças de teatro que nós fizemos na igreja, onde nós achamos muito boa aquela peça da internet, e aí nós nos damos ali a liberdade de acrescentar algo mais ali dentro da palavra de Deus. Isso sempre tem sido bênção para a igreja. E há alguns cultos atrás, talvez você recorde, talvez você estivesse aqui no culto, foi no dia 10 de novembro, no ano passado, né, a gente acabou de mudar de ano agora, mas foi no dia 10 de novembro, eu preguei uma mensagem aqui, que tinha por tema, você ainda é o mesmo, que tinha como base o texto de 1 Samuel, onde nós falamos sobre quando Samuel, ainda jovem, ainda novo, ele ouve a palavra de Deus, e ele não estava preparado para reconhecer a palavra de Deus, mas através da orientação de Eli, ele entende que é Deus, ele passa a responder a Deus, ele é preparado para entender a Deus, e ali muda, de uma vez por todas, o relacionamento que ele tem com Deus, que ele escuta Deus, ele obedece a Deus. E eu falei naquela oportunidade, que eu me inspirei numa breve palavra de um cristão, irmão nosso, que deu uma entrevista na internet, chamado Rodolfo Abrantes. Enfim, passou essa pregação. Quando acabou o culto, o irmão Thomas falou, olha, você estava pregando e eu estava tendo outros insights aqui, e eu está ardendo no meu coração pregar uma palavra também nesse texto. Eu falei, irmão, glória a Deus, é isso. E aí, porque o irmão fez isso, eu vou pregar agora sobre ser imitador de Cristo. Você entendeu? Como que a palavra de Deus vai se disseminando quando você tem atitudes que imitam outros irmãos que estão na fé? Então, o tema dessa mensagem é um incentivo para que você pegue os bons exemplos bíblicos ou de irmãos de fé e que você replique as boas palavras e as boas atitudes que ele tem. É mal visto isso, né? Se você for lá na faculdade copiar o trabalho do seu colega de turma, vai ter um problema. Isso não é bom. Mas dentro da obra de Deus, o conselho que eu te dou e o tema dessa mensagem é: inspire-se, copie, imite tudo o que for bom e edificante. E aliado a esse tema, essa mensagem, o contrário também é válido. Tome muito cuidado para não se inspirar, não copiar e não imitar o ímpio e os seus maus exemplos. Vamos dar um pouquinho de contexto sobre as passagens que a gente leu? Então a gente vai meditar um pouco mais sobre esse assunto. Na primeira epístola que nós lemos, de 1 Coríntios, Paulo escreve enquanto estava em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, por volta de 55 depois de Cristo. Essa carta foi uma resposta a vários problemas que a igreja em Corinto estava passando. Ele já tinha escrito uma carta antes, que foi perdida, não faz parte da Bíblia. Então ele escreve essa carta, e dentro dessa carta tem o conselho que nós lemos, dizendo que Paulo pedindo para que os coríntios fossem os seus imitadores. Nesse contexto nós podemos imaginar, e também o capítulo 11, né, onde Paulo repete esse conselho, e acrescentando que deve ser imitador dele porque ele é imitador de Cristo. Então veja bem, se Paulo escreveu essa carta porque a igreja estava passando por problemas, por divisões, era porque seguir o exemplo de Paulo, seguir o exemplo de Cristo, sanaria esses problemas. Talvez eles estivessem tendo maus exemplos, comportamentos vindos dos judeus, comportamentos vindos de fontes que não são fidedignas para serem imitadas, para serem copiadas, e que vão trazer problemas. Por isso Coríntios passava por essas divisões, passava por esses problemas.
No segundo trecho que a gente leu, que é a carta de Filipenses, Paulo estava preso, provavelmente em Roma, por volta de 60, 62 depois de Cristo. E essa é uma carta que é um motivo de alegria e de gratidão por Paulo, porque ele passava por circunstâncias complicadas quando ele recebeu uma ajuda da igreja de Filipe. No entanto, a própria igreja de Filipe também passava suas próprias dificuldades e era perseguida. Então, Paulo os encoraja a permanecer na fé e cultivarem a unidade, seguindo o exemplo de humildade e de sacrifício de Cristo. Então, nós temos aqui 2 contextos onde imitar a Cristo era a solução. Seja para você evitar problemas de divisão, seja para você suportar a perseguição. Em Coríntios, Paulo ali, no meio dessa divisão toda, teve a sua autoridade atacada, então ele defende a sua autoridade, ele acaba se desvinculando, ele acaba não dando importância ao julgamento externo das pessoas que o atacavam, né? Ele defende também a autoridade de Apolo, a qual a divisão de Corinto estava querendo colocar um contra o outro ali, um seguia só Paulo, outro seguia só Apolo, e ele defende também a autoridade que Apolo tinha para a pregação das Escrituras, e defende o seu próprio apostolado, e coloca tanto ele como Apolo como exemplos para a igreja, mediante as dificuldades ali, os ministérios de cada um. Enfim, nós temos também ali todos esses exemplos, então, todas essas situações, como um único remédio: sermos imitadores de Cristo. Mas como nós imitamos a Cristo? É a pergunta. O que eu devo fazer para ser um imitador de Cristo? Nós vemos que nas 3 passagens que nós lemos, Paulo aponta Cristo como o padrão supremo. Então, assim, uma coisa básica que eu não preciso dizer para a igreja é que você não consegue imitar aquilo que você não conhece. E onde você vai conhecer Cristo? É nas Escrituras. Então aqui é um ponto de partida. Essa é a base para a nossa vida, é a base para essa pregação. E é assim que nós vamos conseguir sermos bons imitadores de Cristo. Mas, ok, esse é um ponto de partida, nós lemos sobre Cristo, nós aprendemos sobre Cristo, mas o que mais nós poderíamos acrescentar sobre isso? Em Efésios, no capítulo 5, Paulo cita novamente essa ideia, acrescentando uma variação interessante, que ele fala assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que interessante, que para os Efésios, Paulo, ele fala, sejam imitadores de Deus diretamente. Mas aqui não sou estranho para quem reconhece Cristo como o próprio Deus. E é na encarnação de Cristo que nós conhecemos a Deus. É na sua humanidade que ele se apresenta. E tem algo interessante aqui também, que o versículo diz, como filhos amados. Hoje eu tenho minhas filhas pequenas, e às vezes a gente acha engraçado como elas nos imitam, né? Ela começa a falar coisas que nós falamos, elas deixam de falar aquilo que nós corrigimos. E aqui Paulo fala para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Por quê? Porque o filho está sempre junto com o pai. O filho vai conhecendo o pai cada vez mais, e à medida que a sua maturidade chega, ele começa a identificar ainda mais características do pai. Então o conselho, esse conselho de Efésios 5, no verso 1, ele é desenvolvido no capítulo 4, e ele então desemboca também nesse conselho, parecido com as outras passagens que a gente viu, que o versículo acaba sendo uma consequência de algo que estava sendo explicado atrás. Então, o padrão sim é Deus na pessoa de Cristo. Mas se nós formos entender como Paulo trouxe essa orientação para os Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, fala para que nós não andemos como andam os gentios. Então Paulo está orientando o que nós falamos agora há pouco, para que nós identifiquemos os maus exemplos e não o sigamos. Lembra de Salmos 1? Daqui a pouco a gente vai falar de Salmos 1, para a gente não estar na roda dos escarnecedores, para nós não estarmos ali em comunhão íntima com pessoas descrentes, com ímpios. Mas na sequência desse verso, Paulo descreve várias práticas dos que estão separados da vida de Deus.
Práticas essas que não devem ser refletidas na nossa vida. E seguindo os versículos, dos versículos 20 até o 22, nós então aprendemos com Cristo, né? Nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Aquele versículo famoso, né? De sermos nova criatura. E depois de Paulo orientar que, identifique os que os gentios, os ímpios fazem, não faça o mesmo. Agora, identifique aquilo que nós aprendemos com Cristo e isso você replica. Se livrando de tudo aquilo, depois que você se converte, você se livra de tudo aquilo que você aprendeu com o mundo, que faz mal. À medida que você caminha com Cristo, você consegue identificar essas coisas em você mesmo. Você deixa de fazer determinada coisa porque você percebe que aquilo é ruim e você vai se livrando. Então é isso que significa de você se despojar do velho homem, da velha mulher. Deixa isso para trás, larga a mão. Deixa para trás e se reveste desse novo homem que é o seu novo exemplo, que é Cristo. E logo após esse conselho, Paulo vai explicar várias práticas e conselhos que esses sim devem ser seguidos pelos cristãos. Então é dessa forma que nós imitamos a Deus, identificando os maus exemplos e repudiando, identificando os exemplos de Cristo e daqueles que o seguem e trazendo para dentro de nós. E isso tem tudo a ver com comunhão. Agora há pouco eu falei com o Júlio, pastor, ele também está pregando numa outra igreja, ele vai pregar justamente sobre comunhão. E eu falei para ele, puxa, que legal que eu vou pregar hoje na igreja sobre ser imitador de Cristo. E a comunhão é algo essencial dentro disso. Porque assim como um filho anda com seu pai, ama o seu pai e aprende com seu pai, as pessoas com quem você anda é o que vai fazer, que vai formar o seu caráter, vai formar as suas atitudes, as suas ações. É importante estarmos em comunhão. É importante estarmos identificando coisas boas nos irmãos e replicando na nossa própria vida. Baseado nisso, nós devemos imitar a Deus, andar em amor com Cristo e nos entregarmos como oferta. Tudo o que nós agregamos na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, é para servir a igreja de volta. Eu vou citar de novo um louvor que o irmão Josivão hoje não está aqui, mas ele falou, puxa, você fez um vídeo no canal esses dias atrás e você citou um louvor que aquele é ele, né? E ele tem uma frase que diz, perdendo tudo com amor e por amor e com alegria, né? E ele usa o termo também gastar, né? Gastando os meus dias. E eu também tive essa discussão lá em casa sobre os termos que foram usados nessa composição. Sobre gastar, mas espera aí, você está gastando? Você está perdendo as coisas de servir a Deus? E sim, é assim que funciona. Quantas coisas você deixou para trás depois que você se converteu? Só que em Filipenses 3 explica que essas coisas que você reputa como perda são lixo, são refúgio, estrume, perto das coisas da excelência de Cristo na sua vida. Só que não adianta falar também que você não abre mão de coisas. Mas é uma perda com alegria, por amor. Como Cristo, que se dispôs, se despiu de toda a sua glória de Deus, de Filho de Deus, para encarnar. Por quê? Por amor. Cristo não perdeu nada, encarnando e sendo crucificado. E você como servo dele não quer perder nada. Abra a sua visão, meu irmão. A nossa vida é uma vida de sacrifício, de perda sim. Só que nós temos um alvo muito maior, que justifica todas essas perdas. Porque tudo que você perdeu é lixo perto do que Cristo te oferece. E você nota que você passa a imitar a Cristo nisso? Cristo se despiu da sua glória e se entregou para que nós tivéssemos acesso à salvação. E hoje nós abrimos mão também de todas as coisas que nós gostávamos antes, de coisas que nos faziam mal, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo e nos entregarmos para a igreja também, em sacrifício vivo, em oferta de amor, de alegria e de adoração ao Senhor. Isso é imitar a Deus, isso é imitar a Cristo, isso é imitar os servos de Cristo. Isso é ser
cristão, porque somos cristãos, porque somos parecidos com Cristo, porque somos semelhantes a Cristo, porque buscamos seguir o exemplo de Cristo, porque somos imitadores de Cristo. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é imitar a Deus, o que é imitar a Cristo. O que Paulo está dizendo quando fala para ser imitadores dele, como ele é de Cristo. Será que, para refletir, será que nós podemos falar isso para as outras pessoas? Eu posso chegar para minha filha e falar: Manu, vem cá, olha, eu peço para vocês que vocês sejam minhas imitadoras, porque eu sou imitador de Cristo. Você pode falar isso para o seu filho? Você pode falar isso para alguém da sua família? Se alguém for seu imitador, for seu discípulo, estiver olhando você assim o máximo de tempo, andando com você o máximo de tempo que ele puder, ele vai ficar melhor ou vai ficar pior? Ao longo da história da Bíblia, nós temos vários conselhos e a preocupação de Deus nos exemplos que seu povo estava seguindo. A Bíblia orienta desde muito tempo sobre isso, tanto para evitar os maus exemplos, quanto para a gente seguir os bons exemplos. Quem lembra do livro de Juízes? O povo pecava contra Deus, seguia maus exemplos das nações vizinhas, que era algo muito importante, que Deus se preocupava demais. A gente vai ver algumas passagens onde Deus se preocupa que o seu povo não adote costumes de outras nações ímpias. Mas mesmo assim, olhava para a grama do vizinho, olhava sobre a cerca, invejava as coisas, começava a repetir. Aí o povo de Deus passava por um tempo complicado, por miséria. Deus se compadecia e levantava um juiz. Esse juiz libertava o povo. Aí o povo vivia um tempo bem, passava um tempo, eles olhavam de novo para as nações vizinhas, eles faziam bobagens, eles caíam, eles tropeçavam. Deus tinha misericórdia, levantava um juiz que libertava aquele povo. Esse é o contexto do livro de Juízes, que vai passar lá por Débora, por Sansão, por Jefté e vários outros juízes. Isso era grande parte do Antigo Testamento, tem esses conselhos. Eu posso pegar alguns exemplos aqui, por exemplo, 1 Reis 14, 24, o povo estava em decadência espiritual, tanto Israel quanto Judá. Israel sobre a liderança de Jeroboão, Judá na liderança de Roboão. No verso 24 diz assim: havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. Por quê? Porque viram as práticas do vizinho, né? Das nações vizinhas. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Mau exemplo. Imitaram maus exemplos. Ezequiel faz advertência contra líderes corruptos de Jerusalém e fala da promessa do juízo de Deus sobre essas atitudes. E lá no capítulo 11, no verso 12, ele fala assim: vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Os maus, mesmo aqueles que se acham bons, porque ser cristão é saber que nós somos maus e que nós estamos atrás de imitar a Cristo para seguir o exemplo dele. Mas existem pessoas que vivem separados de Deus. E esses, até quando tentam imitar o bem, deturpam. Não adianta você olhar para pessoas que não têm Cristo como referência. Não adianta. Lembra dos magos lá no Egito, lá em Êxodo, que tentavam copiar os feitos miraculosos de Deus através de Moisés? Está cheio por aí. Moisés dava lá um sinal, Deus dava um sinal lá para Moisés, e aí ele ia até lá, aí o faraó chamava os magos dele, e os magos faziam algo semelhante, algo parecido. Então, muitas vezes existem exemplos por aí que parecem bons, mas eles estão apenas deturpando o bem para enganar os crentes, para enganar as pessoas. E essa é a especialidade do diabo. Ele não é um enganador? Então tomem cuidado ao identificar esses exemplos. E aí eu vou além.
essas pessoas que são separadas de Deus, quando tentam imitar o bem, deturpam o bem e fazem o mal. Pior ainda é quando eles resolvem claramente imitar o mal. Quando eles são maus e imitam o mal, eles quebram barreiras e fazem o mal maior ainda. De verdade, irmãos, eu nunca vi. Cada vez a gente vê menos TV, né? Quem é mais jovem principalmente, que vê mais streaming, internet e tal. Mas tem lá a tradição do show da virada na TV, sempre os canais passam algum show, alguma coisa. Eu não assisti, mas eu vi coisas pela internet. Como pode passar na TV coisas daquele tipo? Músicas falando palavrão abertamente, incitando coisas deploráveis, detestáveis. Estão quebrando barreiras. Estão olhando para as pessoas que vieram antes, já eram más, se inspirando nessas pessoas e indo além na sua maldade. Você quer saber o que a Bíblia fala sobre isso? Ezequiel 16:47 tem uma alegoria para a relação entre Deus e Jerusalém, como um marido fiel com uma esposa infiel. E diz assim: você andou nos mesmos caminhos em que eles andaram, e fez as mesmas abominações que eles fizeram. E como se isto não fosse o bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Esse é o destino de quem tem maus exemplos. Você vai bater recorde de maldade. Mas a Bíblia nos traz bons exemplos. Deus nos dá mandamentos contra o mau exemplo. Em Salmos 17:4, dizendo assim: quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. É isso que Deus tem para nós. Se guarde de imitar as ações das pessoas cruéis. Aconselha sobre isso insistentemente, como Salmos 1 que eu citei antes. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Verso 6: pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Em Provérbios, o livro famoso de conselhos do homem mais sábio que habitou na terra, fora Cristo como homem, obviamente, mas Salomão nos dá diversos conselhos. Existem provérbios de outros sábios também, mas vamos pegar 2 aqui. Capítulo 3, verso 31. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Capítulo 4, verso 14. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Essa orientação não é de hoje. Deus está preocupado com os exemplos que nós tomamos para nós, porque Deus nos conhece, Ele é nosso Criador, e Ele sabe que nós podemos tomarmos para nós exemplos ruins e ir por caminhos de destruição. Por isso, a importância em imitarmos a Deus, imitarmos aqueles que servem e seguem a Deus com fidelidade, com sinceridade, para termos bons exemplos e nos parecermos cada vez mais com Cristo. Mas a Bíblia fala sobre as orientações de não seguir o caminho mau, de não seguir maus exemplos, e nos orienta a seguir bons exemplos. Mas será, pastor, que um crente pode ser um mau exemplo para alguém? Será? O que vocês acham? Será que um crente pode ser um mau exemplo? Ele pode servir como uma inspiração negativa para alguém que está observando, que está servindo? Eu vi alguém fazendo assim, eu não vou entregar que foi você, Mateus. Faz o seguinte, abra a sua Bíblia nesse aqui. Eu citei alguns versículos, mas nesse vale a pena você abrir. Lá em Gálatas, no capítulo 2, tem um exemplo interessante, tem algo interessante que aconteceu, que Paulo vai citar, que ele presenciou. E eu queria, esse é o último tópico aqui da nossa mensagem, que é algo importante para a gente ter em mente também. Vou aproveitar o telão aqui, que eu peguei só o versículo 13, mas vamos ver o 12. Vamos pegar um pouquinho antes, porque eu ia dar o contexto desse daqui, anotei só o verso 13, mas vamos pegar o contexto
que eu acho que a gente pode aprender bastante com isso daqui. É Gálatas 2. Gálatas 2. Aqui, ó, vamos do 11. Vamos do 11. Diz assim: mas quando Pedro veio a Antioquia, é Paulo falando, tá? Tive de opor-me a ele abertamente. Paulo confrontou Pedro. Na CF diz ali, lhe resisti na cara. Legal, né? Essa frase, né? Eu resisti a Pedro na cara dele. Porque era repreensível, digno de repreensão, digno de ser chamado a atenção. Verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Pedro era judeu. Judeus não se misturavam na refeição, mas Pedro era convertido, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando. Se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Os judeus chegaram e Pedro, parece aquela adolescente, né, que muda de grupo. Chega as populares, convidam ela para fazer parte, ela se desfaz das amigas antigas, né? Homem faz isso também, tá? Porque há pouco tempo eu vi um filme que era uma menina, então eu falei das meninas. 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Bom exemplo ou mau exemplo de Pedro? Pedro é o mais proeminente dos apóstolos, e aqui ele se deixa levar por um comportamento reprovável, e Paulo está escancarando isso, mostrando como a atitude de Pedro foi reprovável. Ele estava induzindo outros a agir como ele, porque poxa, ele era um exemplo, ele era o mais destacado dos apóstolos. Barnabé, que também não era um menino na fé nesse tempo, ele já estava desenvolvendo a sua fé, já tinha sua fé bastante desenvolvida, acaba fazendo o mesmo. Então nós devemos tomar cuidado na nossa caminhada, porque mesmo depois de estarmos seguindo a Cristo, de sermos imitadores de Cristo, nós podemos ainda escorregar, deslizar, vacilar e influenciar outros. Isso deve ser algo que vai pautar a sua conduta na hora de fazer ou não fazer outra coisa. Será que eu estou influenciando negativamente meu irmão? Oi, não é o conselho que Paulo dá de se abster de certas coisas por aquele que tem a consciência fraca? Não pela sua própria consciência, mas pela do outro. Para que ele não venha a te ter como exemplo e acabar fracassando na fé por causa disso. Então, nós devemos procurar sermos bons exemplos, além de termos bons exemplos. E Paulo estava sempre preocupado com isso, nas suas epístolas. Ele sempre fala, olha, eu agi de um modo com vocês, agi de um modo que vocês podem me ter como exemplo. Diversas vezes ele fala isso nas suas epístolas. Aos Tessalonicenses, ele fala que apesar do sofrimento, eles deveriam seguir o seu bom exemplo. Ele vai falar assim no capítulo 1, a partir da metade do verso 5, ele fala assim: vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Olha como a coisa disseminou. Paulo esteve entre os Tessalonicenses e deu exemplo. Os Tessalonicenses seguiram esse exemplo. No meio de sofrimento, eles mantiveram a boa conduta, e essa boa conduta serviu de exemplo para outros. É isso que nós devemos ser, parte de uma corrente, parte de uma cadeia de acontecimentos que levam ao reino de Cristo. Conselho de Romanos 12:2: não se amoldem aos padrões do mundo. Em outra tradução, não vos conformeis. Não é não se conformeis de se indignar, é não tomar a forma, não seguir o padrão do mundo. Na NVT,
Tem uma tradução interessante que diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sigam os padrões do mundo, principalmente tudo aquilo que você deixou para trás, porque se você retoma esses costumes, você vai ser como um cachorro que engole o próprio vômito. Isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Leitores de Bíblia entenderam aí. O que acontece com uma pessoa que foi possuída por um demônio e depois ele abre brecha para que aquele demônio ocupe de volta? Não fica pior a situação? Então isso é um motivo para que nós ainda estejamos atentos para não voltarmos aos nossos costumes antigos, não nos amoldar ao padrão do mundo, mas imitando a Cristo, deixando que Ele transforme, deixando que Ele mude o nosso modo de pensar. Nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Olhe para os seus amigos ao redor, não só da igreja, as pessoas que você gosta, que você se relaciona, são bons exemplos? No aniversário da minha filha, o pastor falou uma coisa engraçada. E isso, enquanto eu estava fazendo essa pregação, fazendo esboço, eu lembrei. Ele falou: o Rodrigo tem poucos amigos, mas todos eles são parecidos, né? Eles têm o mesmo jeitão. Aí isso me fez pensar que... E vocês conhecem os meus amigos? Eu parei para pensar nisso, sabe, pastor, que o senhor falou, e realmente eles são muito parecidos, sabe? Talvez parece até ser uma coisa meio sem graça, assim, né? Os amigos deles são tudo parecidos e tal. Mas glória a Deus, porque são pessoas onde eu fico trocando ideia da Bíblia todo dia. Sabe, são pessoas que a gente que tem os seus trabalhos geralmente vinculados à obra de Deus, que estão, aqueles que estão meio parados, eu tento puxar a orelha, então vamos lá, porque eu espero que se eu tiver um problema, eles também puxem minha orelha e me ajudem a continuar a seguir o que diz Eclesiastes, né? Que é bom sermos dois, porque se um caiu, o outro ajuda a levantar. Um cordão de 3 dobras fica mais difícil de ser quebrado. Então, devemos replicar todas as coisas edificantes que nós tivermos contato sem moderação. Escutou um louvor? Canta mesmo. Ah, mas o irmão já canta na igreja, não tem problema, você canta também. Quer pegar uma pregação do irmão Rodrigo e pregar? Pode pregar, eu te dou um esboço, irmão. Não precisa nem citar meu nome. A gente tem que tomar cuidado com essa questão de crédito. Eu gosto de citar os créditos, é positivo. No entanto, na obra de Deus, eu quero que não tem a palavra que diz que eu desapareça, que eu diminua e que Deus apareça. É isso. Se a palavra de Deus está sendo pregada, vixe, eu não preciso ter meu nome escrito, não. Pode pegar sem moderação, irmão. Pode compartilhar. Pode pegar ensinos, analogias. Às vezes você vê na internet uma comparação que o irmão usou. O que importa é você se inspirar para poder levar a palavra de Deus adiante. E tudo isso, para finalizar aqui, é tendo Cristo como modelo último. Como Paulo tinha esse cuidado que nós vimos aqui, nós também devemos ter esse cuidado. Seguir a Jesus pode ser mais complicado para alguns e mais fácil para outros. Alguns têm que abrir mão de mais coisas. Outros acabam se amoldando a vida de igreja, a vida de fé, a ser mais parecido com Cristo de uma maneira mais tranquila. Às vezes tem pessoas que têm testemunhos de que saíram do buraco e que passaram por diversas situações escabrosas e que Deus livrou de muita coisa. Outros simplesmente um dia falaram: não, eu vou para a igreja e vou me converter, e nada de excepcional e de extraordinário aconteceu na vida dele. As coisas são diferentes, mas enfim, independente se é mais fácil ou se é mais complicado, todos têm renúncia. E nós devemos nos esforçar para ter essa identificação com Cristo, não ter vergonha de sermos identificados com Cristo, mesmo que seja de uma maneira pejorativa. Se as pessoas apontarem para você e falarem assim: olha aquele crentinho, você tem que ficar feliz com isso. Se as pessoas apontam para você e falam: olha, tinha um apelido antigo que davam para as mulheres, como que era? Beata, né, que chamavam? Ah, essa Beata. Glória a Deus, você percebeu que eu sou diferente. E realmente eu sou diferente de você. E se você um dia quiser seguir esse caminho tendo como padrão Cristo, eu vou estar aqui para te estender a mão.
Não importa quantas pedras você me ataque. Nós devemos nos desfazer de qualquer coisa que impeça que nós sejamos imitadores de Cristo. Então, nos foquemos em Cristo. E para isso nós podemos ver os seus seguidores, aqueles que são servos fiéis, sinceros, nos basearmos nele para alcançarmos os parâmetros e os padrões para sermos mais parecidos com Cristo. E eu espero que essa mensagem sirva dessa maneira, que você consiga ter insight, se inspirar, copiar, imitar, replicar. Vamos fazer uma oração final, e nessa oração final eu quero pedir a Cristo que nos permita ser parecidos com Ele, para que outras pessoas copiem, para que nós possamos tomar cuidado de ser bons exemplos, de sermos bons servos e servas de Deus, e que isso possa achar morada no seu coração, na sua mente. Ao longo dessa semana, pense nisso, em cada coisa simples, sabe? Que nós façamos. Não precisa ser algo muito grandioso, como está no púlpito de uma igreja. É no seu dia a dia, coisas pequenas. Isso vai fazer diferença, porque as pessoas estão te olhando. Você pode não saber, mas você está sendo sempre observado. Amém? Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela Tua mensagem e pela Tua palavra. Nós percebemos, Deus, que Paulo por diversas vezes nos orienta a sermos Teus imitadores, sermos imitadores dos Seus servos sinceros e fiéis. E nós percebemos que há muito tempo o Senhor nos orienta para que nós não tenhamos maus exemplos e não sigamos, Senhor Deus, caminhos de destruição. Pai, que nós possamos termos uma consciência limpa pelo Teu Espírito Santo, para podermos identificar bons e maus exemplos, nos apegarmos a bons exemplos, nos apegarmos, Senhor Deus, a exemplos e a situações que nos levem a Cristo, e podemos imitar ao Senhor, o próprio Cristo, em tudo que nós façamos, seja algo pequeno, seja algo grande, que nós venhamos, Senhor Deus, a honrar o Teu nome por onde passarmos. E que alegria será se nós pudermos inspirar outras pessoas, Senhor Deus, a serem pregadores, músicos, acima de tudo para serem cristãos verdadeiros, fiéis, sinceros, servos Teus, Senhor Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor Deus, a liderança da igreja, cada um dos meus irmãos e irmãs, para que, Senhor Deus, sejam, Senhor Deus, inspiração para as pessoas que os cercam, que eles sejam imitadores de Cristo, e que muitos venham a imitá-los, porque sabem que são um bom exemplo, e que seguirão um bom caminho a partir disso, Senhor. Por isso eu oro ao Senhor, pedindo e agradecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.